Oi, Vitória. Olá. Tudo bem? Certo. Beleza. Tinha esquecido que hoje era quarta. Tô muito perdida nos dias. Oi? Tô muito perdida nos dias da semana. Quase me Ah, perco hoje. Não lembrava que era quarta. sim, tá dando uma confusão mesmo, né? Essa pandemia. Minha sorte é que eu coloquei um alarme, Ah, senão eu teria é? esquecido com certeza hoje. Boa ideia, hein? 7h50 alarme aqui. Depois de Boa ficar ideia. muito tempo em casa, já era. Todo dia é o mesmo dia. É, fica estranho, né? Basicamente isso. Né? E agora, essa semana, pelo menos aqui em São Paulo, que tá tudo emendado, tá mais estranho ainda, né? Aí... Sim. Deixa eu admitir Jamais não. aqui. Então, gente, hoje eu quero começar, antes de vocês mostrarem, né, os projetos, eu quero apresentar para vocês um cenógrafo muito peculiar e que é um artista muito importante, um artista pop. Ele chama David Hockney. Vocês conhecem? Não. Não? Então, ele é um artista plástico, super reconhecido, tem uma carreira brilhante. Aliás, acho que foi em 2018 que um dos quadros dele foi leiloado pelo maior valor de qualquer obra de arte na história. E ele se enveredou uma época, se enveredou uma época nas aventuras de cenografia. E foi muito marcante o trabalho dele. Então, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Ele é um artista inglês, mas que viveu muito tempo na Califórnia, tá? Eu não sei se ele ainda está vivo, eu acho que sim. Então, vamos lá. Tem essa apresentaçãozinha aqui, Hockney Paints the Stage, né? Então, Hockney pinta o palco. E ele levou para o espaço teatral o universo da pintura. Então, é uma cenografia muito pictórica, né? E muito diferente. Ele começou a fazer isso na década de 60, né? Então, vamos lá, vamos conhecer o trabalho dele. Esse aqui é ele na década de 60. Ele hoje já é um senhor de, sei lá, 80 anos. E tem esse livro aqui, se alguém se interessar, né? Hockney Paints the Stage, que é muito bacana, que mostra vários trabalhos dele dentro da cenografia. E ele enveredou muito para a área de ópera, por incrível que pareça, né? Então tem, olha, esse trabalho aqui é ele também, né, no cenário. Tem esse trabalho dele que ele realmente só desenha, né, em planos e compõe o cenário tanto com elementos tridimensionais, mas muito com desenhos que criam uma ilusão de ser tridimensional, né? Talvez vocês vendo assim, talvez até vocês acabem reconhecendo alguma coisa. E olha que interessante, né? Isso aqui é uma maquete do cenário, né? E ele já faz com a volumetria que vai ser. Então, não ganhou mais volumetria do que isso, né? Acabou sendo essa mesma a volumetria. Então, as maquetes se confundem um pouco com os cenários, né? Porque são muito parecidas, porque além de usarem a mesma linguagem, ele também usa muito esses planos com desenhos. Essa fase ainda era de linhas e traços, né, e pouca cor. E depois ele vai passar a usar mais cores, a ser uma coisa mais de pintura. Essa fase aqui ainda é um pouco mais de desenho. Mas, por exemplo, aqui a maquete desse cenário e a volumetria vai ser essa daqui mesmo
no cenário. Ó, aqui já é o cenário, né? E ele brinca com elementos da perspectiva, do desenho mesmo. Ele não transforma até essa fase os desenhos em espaços tridimensionais, né? Ele usa muito pouco isso. Ele também fez os figurinos, também começou a criar os figurinos, muito divertidos, né? Olha aqui agora, já no palco, né? Aquele cenário que a gente viu agora há pouco. Então, a gente percebe, ó, a estante continua sendo uma estante desenhada, né? Aqui, através da janela, também é um desenho do que existe lá fora, né? Então, é tudo desenhado, inclusive os figurinos, ó, tem tramas de listas nos figurinos, né? Como os desenhos dele. Aqui também ainda está nessa fase. Eu acho muito bacana, eu gosto muito do trabalho dele. E aqui já ele começa a mudar né, de estilo, já começa realmente a pintar, criar massas de cor, né, no cenário, ganhando profundidade, mas completamente livre, muito parecido com as pinturas dele mesmo, né? Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo vai ter esse painel. Então, ele recorta esse painel em madeira e ele pinta essa paisagem, essa textura, né, no painel. Aqui eu me lembrei do cenário de quem que era o cenário que tinha uns volumes da Carol? Que tinha, né? E eu me lembrei de cara, né, com as rochas que você queria fazer. Tem muito a ver, né? E olha que aqui, inclusive, ele faz umas pernas, né? Que são aqueles elementos laterais do palco, tematizadas, né? Aqui também, isso aqui é maquete, né? Eu não sei se no cenário definitivo, como é que ele fez essa fumaça. Mas deve ter sido também recorte pintado, com toda certeza. Aqui ele cria também, né, uma perspectiva falsa que gera muita profundidade. Aqui eu não tenho certeza se isso aqui, que é mais claro, é um plano que está atrás desse outro que está na frente, mas eu acho que é uma brincadeira, que ele pintou essa parte com perspectiva mais clara, e essa parte aqui formando esse rompimento, né, que é esse U, entre pernas e bambolina, com outra cor, para dar um destaque na profundidade. Olha aqui também, só de recortes pintados, né? Aí ele vai ficando cada vez mais à vontade, né, de pintar no espaço, né, vamos dizer assim. Então ele configura o espaço dele com elementos de pintura, né? Olha aqui de novo aquele desenho, agora já, né, na escala real. E tá vendo aqui o ator, né? Então ele usa aqui um elemento físico pintado, né? E aqui o fundo só pintura, criando uma perspectiva com o mesmo tipo de elementos. Me lembra um pouco também, às vezes, a pintura naif, né? Tem muito da pintura naif no trabalho dele. Às vezes até um pouco infantil mesmo, né? Não só primitiva, mas às vezes até um pouco infantil. Me lembra um pouco as pinturas da Anita Malfatti, dessa geração também. Ó, aqui é uma outra imagem desse mesmo espetáculo, só que a qualidade da imagem está muito ruim, mas é o mesmo espetáculo. Isso aqui é uma ópera, eu não lembro agora o nome, uma ópera chinesa, mais grandiosa, né? Que ele usa essa escada como um elemento cênico jamais mais conhecido, né? Mas que ele usa esse fundo com recortes vazados que dá um desenho maravilhoso, né, que preenche completamente o espaço aéreo.
Aqui, ó, o mesmo cenário com outra iluminação. Olha que interessante, né? Como muda. Não, tem alguns elementos diferentes, né? Mas são muito lúdicos, parece até coisa de criança, parece até teatro infantil, né? Aqui é ele, né, na apresentação. Ele criou os figurinos também dessa ópera. Essa aqui, que ópera que é essa? Deixa eu ver se eu me lembro. Ah, daqui a pouco eu lembro, agora eu não estou lembrando. Mas olha que incrível como ele consegue uma espacialidade, né, nessa cúpula, só com a perspectiva das estrelas, né? Então, uma imagem belíssima, né, de um céu meio impressionista e essa cúpula gigantesca, né? E essa aqui é para o mesmo espetáculo. É uma versão noturna da mesma imagem. Essa aqui já é um pouquinho mais composta, né? Menos colorida. Essa completamente solta, né? A gente nem enxerga direito, né? Onde é piso, onde é fundo. Ele cria um jogo de formas e cores que se confundem. Então, às vezes, ele desconstrói o espaço, né? Como se fosse uma tela mesmo. Essa aqui é o... Ah, é a Flauta Mágica, essa ópera aqui. Essa aqui também é a Flauta Mágica. Olha, aqui dá para a gente ver bem, né? Que isso aqui é maquete. Dá para ver bem, ó, que isso aqui é um elemento, né? Aqui é outro e lá no fundo outro, né? Olha que incrível esse cenário. Eu acho ele incrível. Ele cria uma magnitude, né? Com poucos elementos, mas ele cria uma magnitude gigantesca, né? Ele aumenta muito o espaço com isso. Olha, aqui também é da Flauta Mágica. Parece muito coisa infantil, né? Não sei se vocês reconhecem o trabalho em si, mas tem muitas... Eu percebo, às vezes, muita gente que se influenciou do trabalho dele. Eu mesma sou uma influenciada, porque quando eu descobri o David Hockney, eu fiquei tão apaixonada, me identifiquei tanto. Aí aqui são alguns esboços de alguns figurinos, que ele criou diversos figurinos, né? Esse aqui, ó, esse monstro, esse dragão, acho ótimo, que é uma pessoa vestida, né? De dragão. Aqui alguns figurinos dele. Então ele, ok, ele pintando, ele tem um trabalho dele de pintura, ele faz bastante assim com diversas telas, né? E monta painéis enormes com diversas telas. Esse aqui já é completamente diferente, né? Dos outros nem cor tem, né? E esse já configura mais um espaço, né? Definido. Um cubo, uma porta gigantesca, né? Eu acho muito interessante esse elemento. Uma luminária também gigantesca, com uma forma, quase uma forma de lâmpada, né? E então ele dá uma brincada com a escala aí, né? Esse aqui também é da Flauta Mágica. Esse aqui ele fez com diversas telas, dá para vocês verem? O recorte, dá, né? Aqui também, ó, são recortes, dá para Dá gente... para ver, sim. Dá, né? E aqui as nuvens, ó, dá para a gente ver, né? Os recortes. Então, são planos, né? Pintados. Aí as pedras estão na frente. Oi? As pedras estão no plano da frente. Aí, nesse cenário, parece, dá a impressão que tem pedras cenográficas à frente das nuvens.
Eu acho que são recortes pintados com essa impressão de volume, É, né? sobra, Provavelmente é isso. maneiro. Muito bom, né? Esse aqui é o cenário de uma ópera, não vou lembrar o nome agora, mas é a temática chinesa. Esse trabalho eu acho incrível. Também de diversas telas, né, que se compõem. Aqui, olha a simulação de árvores. Quem que estava perguntando como é que fazia árvore cenográfica? Acho que era o Júlio. Ele não está aí hoje. Olha que interessante. Super gráfica, né? Claro. É uma linguagem bem plástica, toda figurada, né? Mas você enxerga, né, a árvore. Não tem nem copa, nem nada. Mas você enxerga, né? E aqui foi uma exibição que teve do trabalho dele de cenografia transformada em instalação. Muito bacana também. E aqui uma versão do Pequeno Príncipe. Acabou. Parecia que tinha tanta imagem. E tem outra coisa que eu quero. Vocês querem comentar alguma coisa, perguntar? Gostaram dele? Lu, eu Hum, fiquei com uma dúvida aí numa coisa, talvez, não sei, eu não entendo muito bem disso ainda. É que você comentou que tem a parte que ele faz da cenografia dentro do palco e tem as pernas, né, que você falou que, uhum. que ele colocou. Mas daí as pernas, elas são só de tecido? Tipo, como que funciona isso? Porque elas seriam aquele tecido da coxia, não é? Assim, É, mais é, enrodinho no palco, né? mas Mas daí pode ser substituído por um painel de madeira, ah, entendi. Então, tá? mas aí pode ser feito do mesmo jeito, só que muda o nome. Daí e são pernas, e aí dentro do palco é o cenário, digamos assim. Mas a gente chama de perna mesmo, da mesma forma, Ah, tá? tá. Né? Porque Legal. ele substituiu as pernas pretas, né, do palco por um Uhum, elemento cenográfico, que pode ser tecido, que pode ser um painel de madeira construído, né? Mas uhum, elas têm a mesma função, né? Que é de isolar a visão do público, né, na diagonal. entendi. E aí elas têm que ser colocadas no lugar mesmo não pelas varas, e sim, quer dizer, usando as varas, mas na distância que são as coxias, e não na É, distância que você quer. se você for tirar a perna original do palco e pendurar uma perna cenográfica, aí você vai pendurar no mesmo lugar. Agora, no Ah, caso tá. de painel, você tem liberdade de pôr aonde você quiser, né? Porque aí você não Entendi. depende de vara, você está apoiando no chão. Então, se você elimina Uhum. as pernas do palco, você pode colocar onde você quiser essas pernas cenográficas, né? E a mesma coisa Mas também. usando ela como em forma de painel, só que no lugar das pernas, não é um pouco perigoso, assim, na hora dos atores estarem saindo e entrando do palco, assim? Porque É um a pouco coxia é como perigoso. que é um tecido, né? Assim, não tem Uhum. perigo de ninguém tropeçar ali, né? Sim, exige mais cuidado, né? Tem que ser um Uhum. painel muito bem apoiado, né? Para não correr o risco de derrubar, sim. E normalmente, quando se faz isso, se cria um espaço, um vão maior, né? Como você tem essa liberdade de Ah, posicionar no entendi. palco, talvez você não coloque tantas pernas como as originais, né? Então, se você Hum, diminuir a quantidade, você aumenta o vão, né? Isso tudo vai depender do tamanho do elenco, né? Do tamanho dos da elementos cenográficos que necessidade. vão entrar e sair pelas coxias, né? Uhum. E pode ser até com rodinhas também isso. Rodinhas com Ah, trava, entendi. que pode deslocar um pouco para abrir um vão maior, se for passar com ou elenco,
maior, ou um elemento de cenário que vai transitar por ali, né? E esse mesmo conceito também pode ser usado nas bambolinas, né? Que são aqueles panos pretos que ficam no teto. Então, a gente também Que até acho que, pode... não sei quem mostrou um exemplo semana passada, né? De uma bambolina que tinha folha, não lembro quem que foi. Isso, pode usar, você pode tirar, né, e substituir, né? E você pode criar novas também. Se for interessante para você ter várias bambolinas cenográficas, vamos dizer, numa mata, você vai fazer diversas copas de árvore em profundidades diferentes. Você pode pôr até uma quantidade maior do que as bambolinas existentes, né? Porque você pode Que usar legal. varas, né, que não são as de bambolina, varas de cenografia, e pendurar elementos mais aéreos, né? Criando assim uma copa mais profunda, tá? Entendi. Legal. Nosso trabalho dele é incrível, é muito bonito, eu não conhecia, é muito legal. Ai, gente, depois dá um Google e dá uma visitada, porque tem muito mais coisa, viu? Tem muita coisa mesmo. Ele é um artista que tem uma produção imensa, muito grande, né? E ele é um cara que me influenciou bastante, assim, justamente por perceber assim, o quanto a gente pode ser lúdico e figurativo na cenografia, né? Criando linguagens alternativas, né? Beleza? Então, agora, antes ainda de Beleza, vocês... obrigada. Nada. Antes ainda de vocês mostrarem, eu quero ver com vocês aquela gradezinha de itens que eu passei no finzinho da aula. Vamos dar uma repassada. Essa aqui, que nem não estava todo mundo, alguns já tinham saído, lembra? Ué, aqui. Então, essa relação, todo mundo que está aqui agora estava no fim da aula? Quando eu postei isso aqui? Eu tava. Tá. Também. Eu Também? não estava, não. Assisti a aula, não, Então, porque eu estava com gastrite. eu vou dar uma repassada, então. Então, essa aqui é uma relação de itens que a gente pode olhar e consultar quando a gente está criando uma cenografia e ver o quanto a gente está usando a nossa cenografia para explicar o lugar, o estado, né? O ambiente, o tipo de ambiente, a localização, enfim, elementos que explicam a situação como um todo, né, daquele lugar cenográfico. Então, algumas coisas a gente pode usar como diretriz. Não que em todo cenário a gente tenha que ter respostas para todos esses itens, tá? Mas, assim, para a gente não esquecer, é legal a gente consultar essa lista quando a gente está criando um cenário, tá? Então, vamos lá, vamos ver o primeiro. Gênero. Então, se eu tenho personagens masculinos ou femininos, se é uma residência, um ambiente que é mais cuidado pela uma mão, um toque feminino ou afeminado, né? Às vezes a gente consegue, muitas vezes a gente consegue dar expressar, né, o gênero através da cenografia, dos objetos de cena, das cores, né, do quanto aquele lugar é cuidado ou deixa de ser cuidado, desleixado, né? Isso pode ser revelado através da cenografia. Perfil psicológico. Então, dá para a gente mostrar na cenografia se a casa da pessoa, por exemplo, é de uma pessoa que tem toque. Então, que é tudo arrumadérrimo, tudo no lugar. Aí, de repente, tem um elemento fora do lugar. Aí, o que a gente, enquanto público, entende disso? Bom, esse lugar é um lugar organizado, mas tem ali um ruído, né? Sei lá, de repente é um quarto, uma suíte,
bacanérrima, arrumadíssima, tudo no lugar, e tem uma toalha em cima da cama. Isso quer dizer o quê? Provavelmente, né? Quem que deixa a toalha em cima da cama? Geralmente é homem, né? E as mulheres ficam putas. Então, isso é o óbvio, claro que não precisa ser exatamente isso, mas eu estou citando exemplos bem óbvios para ficar bem claro de como a gente pode, através de um elemento, de uma composição, mostrar um conflito. O que a gente está mostrando aí? É um conflito, né? Então, isso já pode dar um indício de que ali existe um conflito, talvez de um casal, alguma coisa no gênero, né? Pode ser também um lugar, sei lá, de repente é uma biblioteca, né, de casa, assim, um escritório de casa, todo caótico, cheio de coisas em cima da mesa, livros para todos os lados, caixa de pizza jogada no chão, enfim. Aí você vai demonstrar que é uma pessoa meio atormentada, desorganizada, né? Despreocupada com a organização, né? Isso é um traço psicológico importante, né? Que mais? Poder aquisitivo. Isso é fácil, né? A gente passar na cenografia um ambiente de luxo ou não, né? A ausência ou a presença do luxo, do requinte, né? De coisas, objetos de decoração que custam caro, objetos da própria arquitetura, elementos da própria arquitetura mais sofisticados. De repente você coloca num cenário uma janela imensa e uma paisagem incrível na defesa, né? Às vezes pode nem ter quase nada no ambiente, mas se você tem um janelão enorme e uma maravilhosa paisagem, você está dando uma dica de que é um ambiente num lugar privilegiado, né? Isso também, o poder aquisitivo não é sinônimo de elegância, né? Porque você pode também fazer um ambiente rico, porém de mau gosto. Isso também é um caminho que você vai escolher se o perfil, né, de quem habita esse ambiente é de gosto duvidoso, se é de novo rico, né? Então, aí tem uma gama, né, de caminhos que podem variar, né? Mudando completamente de ambiente, vamos dizer que seja uma igreja o seu cenário, né? Então, pode ser uma igreja toda cheia de ouro, toda requintada, toda rebuscada, né? Com afrescos maravilhosos. Vai ser um cenário caro, inclusive, de fazer, né? Porque é um cenário trabalhoso, né? Ou pode ser uma capela simples, só com bancos de madeira simples, né? Sem muitas imagens, uma coisa mais pobrezinha, né? Então, dá para a gente trabalhar bastante com esse elemento. Aí, nível cultural. O nível cultural é justamente mais um item que você vai poder colocar tanto no gosto, né, da decoração, quanto também em elementos que representem, obviamente, né, um grau de cultura. Primeiro elemento que a gente pensa é em livros, né? Acho que é o objeto de cena que mais transmite esse signo, né? Da pessoa ser culta, ela lê muito, né? E uma livraria, uma biblioteca viva, né? Não adianta a gente fazer uma biblioteca falsa, só com capas de enciclopédias, né? Tipo um escritório. O que isso vai parecer? Isso pareceria mais um escritório de direito, sei lá, uma coisa assim, né? Então tem que ser uma estante viva. E o que você pode colocar também num ambiente desse? Obras de arte, né? Você pode ter alguma escultura, um quadro, né? Um vaso bacana, né? Elementos que transmitam que é uma pessoa viajada, uma pessoa bem informada, de bom gosto, que investe em arte, né? E aí, no caso, é bom colocar, dependendo da idade, né, do personagem,
é legal colocar objetos de várias épocas, né? Porque se fizer tudo muito certinho da mesma época, pode parecer falso, né? Claro que isso, gente, não é nada absoluto, tudo a gente tem que avaliar de acordo com o contexto, né, dos personagens. Por isso que eu digo, fazer cenário não é só criar ambiente, mas é expressar, né, os personagens que habitam esses ambientes. Isso é muito importante. Status social. Então, o status social está ali um pouco com o nível cultural, está meio parecido e também com o poder aquisitivo, né? Mas você pode colocar tudo isso de uma forma elegante ou não, né? Tem algumas novelas, não sei por que me vem novela na cabeça, acho que é o mais óbvio, que tem, às vezes, né, uma pessoa que saiu do nada e que chegou numa cidade grande, sem nada, fez um negócio que deu muito certo, ficou rica, né? Então, esse é um cenário que não dá para ser o mesmo de uma pessoa rica e culta que sempre foi rica, né? Que sempre teve acesso à cultura, né? A coisas de bom gosto. Então, esses são aqueles que a gente pensa em fazer aquelas escadarias monumentais com algumas esculturas de gosto duvidoso, né? Que a gente às vezes carrega um pouco nas coisas douradas, né? E aí a gente tem que achar o exagero sem virar comédia, ao menos que seja uma coisa cômica, né? Mas às vezes não é, às vezes é sei lá, às vezes é até um bandido, sei lá, um traficante, enfim, né? Tem que estar sempre de acordo, né, com o contexto daquela história, daqueles personagens, tá? Depois, status social já foi. Posição política. Esse é um pouquinho mais difícil, porque assim, você não vai botar, o cara é de esquerda, então vou pôr um pôster do Lula, uma foto do Lula, né? Esse é um pouquinho mais sutil, porque nem todas as cenografias cabem coisas desse tipo, né? Mas em algumas cenografias cabem, sei lá, é um pôster, é um peso de papel, alguns elementos que estão, né, mais ligados a figuras, né, da história política, ou de esquerda ou de direita, né? Por exemplo, se for um quarto de um jovem, né, aí você vai poder botar um pôster do Che Guevara, né, coisas do gênero. E se for alguém de direita, sei lá, um escritório de finanças, sei lá. Ninguém vai pôr também, né? Uma foto do Paulo Guedes no escritório. É um pouquinho mais difícil esse. Mas às vezes tem, né? Como a gente colocar. Sei lá, às vezes é um ambiente público, né? Um ambiente de atendimento público, uma repartição pública, né? Aí dá para colocar. Às vezes bandeiras, né? Enfim, orientação sexual. Se isso for relevante, né, no contexto da cena, da obra, aí você também pode colocar, né? Exemplos, vai fazer um salão de beleza, não, um salão de beleza acho que não é um bom exemplo, que já é muito mais comumente um ambiente feminino, né? Sei lá, uma casa de um... Oi? Irma Vap. Irma Vap, né? Vamos pensar sei lá, uma casa de um estilista ou um ateliê de um estilista, né? Então, se ele for um personagem afetado, aí você pode carregar na decoração, né? Agora, se não for, aí você tem que ser um pouco mais sutil, colocar alguns elementos que deem a entender a sexualidade dele, mas que não fique exagerado, né? Tá?
Quando a gente trata desses temas assim em comédia, fica mais fácil da gente exagerar sem errar, né? Mas isso também depende do tipo de comédia. Às vezes é uma comédia mais inteligente, que não tem muito sentido você também exagerar. Você vai ter que ser mais sutil e conseguir comunicar com menos elementos, tá? Cuidados pessoais, aí é uma questão de ser um ambiente bem cuidado, né? Que demonstre que a pessoa tem um autocuidado, né? Sei lá, você vai fazer uma casa, você vai ter cena num closet ou num banheiro, e aí você vai colocar elementos ali que vão deixar parecer que a pessoa usa um bom tempo do dia dela para se cuidar. Com cremes, um belíssimo espelho, com uma iluminação maravilhosa, né? Uma coisa assim de quem dá valor para isso, né? Pode colocar até sei lá, depende também do poder aquisitivo, lógico. Pode ser uma casa simples, aonde também esse elemento apareça, né? Pode ser tudo organizadinho. Se tiver cena de banheiro, você vai fazer um banheiro caprichadinho, né? Se tiver cena de quarto também, você vai colocar lá uma penteadeira, um móvel, alguma coisa que possa colocar objetos pessoais bem organizados, tá? E, claro, aí a organização das roupas, dos sapatos, né? Objetos como guarda-chuvas, bengalas, esses objetos que compõem figurino, bem, bem, bem guardados, né? Então, de repente, tem lá uma chapeleira, tem uma sapateira, né? Tem esse tipo de coisa. Depois aqui, o que é o 9 que eu não estou conseguindo ler? Religião. Religião. Tá, a religião também a gente pode colocar elementos na cenografia que também, né, revelem a religião, né? Elementos como crucifixos, menorás, pinturas, né? Esse tipo de coisa. Bíblia aberta num suporte, um altarzinho, ou se for uma coisa mais zen, uma coisa de Buda, bandeirinhas, né, do budismo, a gente também pode usar, né, esse tipo de objetos para compor e dar um reforço nessa característica dos personagens, tá? Alguém tem mais alguma sugestão de elementos de religião? Bom, os evangélicos não usam nada, né, de imagens, acho que são os mais difíceis de representar, né? Não sei o que seria um elemento de uma casa, talvez a própria ausência, né, de elementos, de objetos religiosos. Tá bom, então vamos lá. 10, o estilo. Né? O estilo da pessoa, isso você vai ter que imprimir no tipo de sofá, no tipo de cadeira, no tipo de objeto de decoração, né? No tipo de materiais, né? Desse ambiente, tá? Porque assim, eu posso ter um personagem de poder aquisitivo alto que seja super moderno ou até pós-moderno. Então, vou fazer um cenário super clean, sofisticado, mas super clean. Ou não, é uma família tradicional. Então, eu vou ter móveis de época, né? Esculturas, sei lá, do Aleijadinho, enfim, elementos que expressem, né, um poder aquisitivo alto, mas que tem estilos diferentes. Ou, mesmo que não seja de poder aquisitivo alto, que seja médio ou baixo, também tem diversos estilos, certo? Pode ter uma casa mais romântica, mais tradicional, né? Então, isso
Nesse caso, quando é mais de uma pessoa, quando é um ambiente de uma família ou de um grupo, né? A gente tem que coletar um pouco de todos os personagens e ver quem é que, né, naquele contexto, banca aquele espaço. Claro que vai ser mais o estilo dessa pessoa que vai estar expresso no cenário, né? Tudo bem? Bom, época, que é um dos itens mais importantes, né? Que a gente tem que se ater com muito cuidado. Então, a gente colocar elementos da época corretos, fazer pesquisa, tanto de material construtivo, quanto de tipo de construção, como de objetos de cena, né? A gente tem que tomar muito cuidado com elementos do tipo telefone, né? Telefone é uma coisa que é fácil a gente pecar, tem que tomar bastante cuidado com o telefone. Relógio é um outro objeto que eu acho assim uma coisa delicada. Primeiro, assim, relógio é uma coisa que, se não tiver alguém ligado na continuidade, pode dar problema, né? Então, ele é um objeto que, às vezes, ele é importante, mas que precisa ter sempre muito cuidado com a continuidade, tá? Então, se não houver, eu, particularmente, eu prefiro não colocar relógio se não existe a necessidade dele, tá? Tá presente no cenário. Agora, se existe, aí tem que pôr e aí tem que ficar atento à continuidade no caso de ser, né, uma gravação, uma filmagem que não grava e não filma na ordem correta, né? Cronologicamente falando, né? É mais fácil de dar problema. Mas tem muitas cenas que precisa do relógio, que o relógio é importante, né? Por exemplo, a pessoa usar o despertador. Hoje em dia todo mundo usa o celular como despertador, né? Mas às vezes pode ter uma cena que fica visualmente mais, comunica mais ter um objeto relógio mesmo do que o celular, né? Como o despertador. E pode ser que o diretor queira, né? Um relógio, um objeto mesmo que mostre a hora, né? E não o celular. Então, isso é uma coisa a se discutir com a direção, o que prefere, né? Já vimos a época, tá. Outra coisa que também denuncia muito a época é carro, né? Em alguns universos, carro é objeto de cena, tá? Então, o carro é uma coisa perigosa de demonstrar a época. Eu não sei se vocês lembram uma novela que era A Dona do Destino. Vocês lembram? Foi uma novela famosa. Ela passou, acho que na década de 90 ela passou. Eu sei que ela se passava como se fossem 10 anos antes da época que ela passou. Então, é um retorno de época muito difícil de retratar, porque é recente, né? Então, quando é muito recente a época, mas não é atual, é mais difícil da gente representar, porque fica difícil de entender. Eu lembro que tinha um personagem que era o filho da Senhora do Destino, que era rica, e ele tinha um carro que, na época onde se passava a novela, era um carrão, mas não era velho o suficiente para a gente achar charmoso, ainda existiam esses carros ainda na rua. Então, ficou uma coisa que não dava muito para entender, sabe? Ficou difícil mesmo. Às vezes parecia que estava errado, sabe? Tá, vamos lá, que mais? Localidade geográfica. Isso, às vezes, a gente pode ter, né, através de uma paisagem, atrás de uma janela, de uma porta, né? Você pode mostrar que está no campo ou na cidade. Você pode mostrar que está
num lugar alto, muito alto, de montanhas, ou num lugar mais baixo, né? Você consegue mostrar, isso a gente só consegue mostrar pelas janelas, né? Pela parte externa do cenário, ou através de defesas nas janelas, né? Ou se tiver situações de fachadas de edifícios, né? De casas, de edifícios, que aí também você consegue mostrar, tá? Sei lá, de repente você tem uma cena que é um apartamento, você coloca do lado de fora, né? Na defesa da janela, você coloca a Estátua da Liberdade. O que você está dizendo para o seu público? Que esse apartamento é em Nova York, né? Não precisa mais nada, não precisa nem ter no texto, certo? Ou você coloca, deixa eu ver um outro exemplo, o Monte Fuji, cheio de neve, né? Então, esse tipo de elemento que você coloca por fora, como paisagem, você dá uma dica boa para, né, para quem está vendo, e mesmo que isso não seja contado no texto, né? Ou pode vir no texto mais à frente, numa cena mais para frente, mas você já deu essa informação, né? Através do que você coloca lá fora. Tá? Que mais? De clima. O que vocês acham que pode ser usado num cenário para demonstrar o tipo de clima daquele lugar? Figurino, principalmente, né? Sim, mas e no cenário? Acho que um cabideiro com casaco perto da porta. Boa. Que mais? Através da janela, talvez, é uma paisagem através da janela. Também, você pode mostrar uma neve, né? Um lugar nevando. Você pode mostrar um lugar super tropical, né? Bananeiras. E você pode colocar coisas, né? Na parte de fora e também nos materiais usados no cenário, né? Pode ter uma lareira, né? No cenário. Isso você já vai dar uma dica, O né? aquecedor elétrico, falar aquecedor elétrico. Aquecedor elétrico também, né? Então, esses elementos a gente pode colocar e que ajudam já a entender perfeitamente, né? Bastante madeira, tijolo, lareira, fogão a lenha, né? São elementos que ajudam a expressar, né? E os tapetes e os estofados, tudo mais quente, mais pesado, né? Um tapete de urso, né? Ou ventiladores, janelas amplas, cortinas leves, né? E aí você já vai dar uma sensação de um ambiente num lugar mais quente. Beleza? O número 14, a altura aonde está o seu cenário, né? Se eu quero mostrar que o meu cenário, meu ambiente está alto, então eu tenho que colocar o quê lá fora? Céu, Céu, o topo de outros É prédios. outras coberturas de edifício. sim, sim. Se for um Horizonte. ambiente horizonte, se for um prédio simples, pode ter logo próximo uma outra parede, né? Uma janela parecida. Eu posso ter uma ponta, ó, imagina aqui, ó, como se aqui atrás de mim fosse ali o céu azul e aqui atrás de mim, um pedacinho da janela, uma ponta de uma folhagem que pareça o quê? Uma ponta de uma árvore.
Então, aí eu vou estar dizendo que isso é um andar um pouco, não é térreo, mas que também não é cobertura. É tipo o segundo, terceiro andar, né? E isso pode ter um link com imagens externas dessa fachada, né? Que pode ser uma locação, de repente é um predinho baixo e aquela personagem vai contracenar com alguém que, sei lá, passa na rua e ela está no terceiro, no segundo andar. Então, eu posso colocar, além do céu, algum elemento que preencha mais. Então, uma ponta de um galho, uma coisa assim, é ótimo para parecer uma ponta de uma copa de árvore, desde que essa árvore exista na paisagem externa, né, também. Não vai, né, não tem árvore nenhuma, mas você vai lá e põe uma árvore, né, um galho para parecer uma árvore. Você pode colocar alguns fios passando, se for um andar baixo também, é meio feio, né, mas pode compor, dependendo do caso, né. Que mais que a gente pode pôr? Se eu quiser que pareça um andar abaixo, um subsolo, o que eu posso pôr? Janela alta. Boa! Uma janela alta, tipo um vitrô no alto, né? Uma escada. Oi? Uma escada, Uma ótimo. Uma escada que você não vê para onde ela vai, né? Boa! Pode ser um lugar úmido, de repente você vai botar um pouco de mofo na pintura, se for o caso, né, de mostrar isso, né? E pode, inclusive, se tiver janela alta, pode ter até umas pessoas passando, uns pés, né, umas coisas assim. Se for transparente, pode ter um hidrante lá fora, isso também é bom, tá? Beleza? Aí vamos para o 15, o entorno. O entorno é tudo que a gente já falou e mais um pouco, né? A gente não costuma fazer cenário com janelas muito grandes, porque senão a gente tem que pôr defesa em tudo, né? E quanto mais defesa tiver, é mais complicado, a gente precisa mais espaço e precisa de mais iluminação. Então, a gente só coloca quando realmente tem uma necessidade, né, que é pertinente, né? Aí a gente coloca, tá? Mas o entorno a gente só consegue mostrar através das janelas, realmente, né? Acho que a gente já falou vários exemplos. Gostos. Bom, os gostos vão entrar no todo, né? Então, sei lá, a pessoa tem uma paixão por... Pensem aí, uma paixão por alguma coisa que ela... Oi? Gin tônica. Gin tônica. Bom, a pessoa que bebe, olha, agora você falou uma coisa, né? Que tinha até um item, acho que eu tirei. Armário de bar. Porque tem o item vícios, eu tinha nessa lista, eu tirei, porque você pode colocar, né? A pessoa que é problema, né, do personagem é o álcool, então você vai ter que colocar esses objetos, esses elementos, né? Ou tem um bar super completo, ou tem garrafas vazias, dependendo do grau, né, de vício, tem garrafas vazias pela casa, né? Tem isso também. De jogo, de repente a pessoa gosta de jogo, então pode ter lá, sei lá, uma mesa de bilhar, uma mesa de carteado, né? Um jogo de dados na parede. Que mais que podia entrar aí como hobbies? Acho que qualquer coisa de aqueles filmes filmes ou novela, tipo uma malhação de adolescente que gosta de música e é um quarto inteiro cheio de pôsteres e Isso, guitarras até. tá aí. É uma opção, né? Uma coisa É um meio gosto para expresso no mostrar cenário. mostrar a idade também, às vezes, né, da pessoa pelo gosto dela. Sim, também. O estilo de tudo, né? Acho que dá uma geralzona o gosto, né? Pega o Sim, estilo da pessoa, a época que ela tá.
Uhum. Mostra tudo. Sim, sim. E aí, hobbies tá aí junto, né? Acaba entrando aí também. De repente a pessoa tem, sei lá, paixão por vela, um velejador, uma família que veleja, né? Então tem que ter uns vestígios desse hobby, se ele é importante no contexto, tem que ter, né? Ou fotos dessas pessoas velejando, ou medalhas de campeonatos, ou mesmo elementos marítimos, né, na decoração, né? E o Estado Civil? O Estado Civil é um pouco mais difícil, né? De você ter um objeto, um elemento, é meio que no contexto, Acho que é né? tipo foto de família, né? Foto de família, sim, pode ser, né? Aquela, por exemplo, vamos imaginar Quadros. um casal que você, teoricamente, acha que é casado, de repente a mulher é mais casada do que o homem, sei lá, ela tá cheia de Uhum. portas-retratos No e lado dela da cama tem álbum, fotos dele. álbum de fotos do casamento, enfim, Uhum. fotos das viagens, da viajada de mel e lembranças do lugar Uhum. onde foi a lua de mel, né? Pode ter coisas assim. Claro que aí já são coisas assim um pouquinho mais pontuais, né? Que tem que ter importância no enredo, né? Tem que estar, isso tem que estar, né, E tem uma coisa que aparece muito em novelas, assim, tem os personagens que têm sempre uma mala dentro do armário, uma caixa de lembranças, não é? Uhum, Não tem tem. sempre um objeto importante, Uhum, assim, isso vejo em dramaturgia, né? sim, tem É que sim. acha aquela caixa com a história do casal e aí eles choram, relembrando os momentos. Então, olha, você, André, falou um exemplo interessante. Vamos imaginar que tenha, né, uma novela, uma série, tenha uma cena que a mulher vai lá e pega dentro do guarda-roupa uma caixa com fotos, com, sei lá, com o buquê de flores secas que ela usou, coisas no gênero, né? Mas pode ser que isso só apareça lá no episódio 30, né? Mas você já tem que deixar o ambiente meio preparado, porque senão fica um. Uai, por que aconteceu isso de repente com essa personagem, né? Tem que ter um. Se você não cria já esse ambiente propício, vai parecer o quê? De repente, lá no 30º capítulo, ela abre uma capa, vai parecer que ela é uma louca, né? Que tem alguma coisa muito sinistra naquelas fotos, né? Pode ser também, né? Só vai se revelar esse perfil dela lá na frente. Pode ser também. Mas tudo tem que ter um porquê, né? É isso que eu estou querendo dizer. A gente não pode sair montando do jeito que a gente gosta, ou que a gente aprendeu na escola de arquitetura, enfim. A gente tem que estar atenta a todos os detalhes, né? E esses detalhes fazerem parte de um contexto que vai montar na cabeça do público o contexto Ô, correto. Lu, Oi, oi, sou eu, vou tentar falar. Não estou muito fala. legal. Tudo isso que foi falado, né? Eu lembrei de um filme que é muito legal, que fala justamente em troca de cenário, por causa da história. Ah, É é? Gaiola das Loucas. É, o Gaiola das Ah, Loucas, com sim. Robin Williams. E Bom eles exemplo. moravam tal, e aí, por causa que vem os pais da namorada do filho, eles têm que mudar totalmente o cenário para eles Uhum. pensarem que eles são um outro tipo de família. É Então, isso me lembrou, verdade. Gaiola das... Eu acho que até também teve no teatro, eu não vi, mas deve Teve, ter tido teve no também. teatro. Não Muito bem assisti. lembrado, Rose. Eles ficam tirando de cena os objetos, né, que revelam É, o lado gay deles, né? E eles tentam querem colocar uma família tradicional, bem, né? bem tradicional, isso, É legal. interessante, bem lembrado mesmo. Ótimo. Alguém lembra de mais algum filme, ou alguma peça, ou novela? Nada? Bom, acho que é basicamente isso.
Eu ia comentar que a minha experiência aí com o cenário, uma das coisas interessantes é o envelhecimento dos ambientes, né? Porque Sim. quando a gente para e a cenotécnica faz e está tudo pintadinho, está tudo novinho. E aí e esse envelhecimento de gasto, né? Que não pode ser nem exagerado e nem pouco, tem que aparecer. Eu me lembro de uma novela que o diretor da novela chegou para o meu chefe, que era o diretor de cenografia, e falou assim: essa casa tem que ter 100 quadros, com aquelas marcas de pintura, né? Que você tira o quadro, que onde fica o quadro está mais claro, não sei o quê. E a gente teve que não gravar aquele cenário para envelhecer mais. Essa é uma parte que eu acho bem artística. O cenário como um todo, né? Você dá esse tom, né? Não, os tecidos também não podem estar novinhos, os sofás, as poltronas, não é só paredes e coisa. É bem interessante. Às vezes a gente até lixa, né, braço de sofá, dá uma, né, uma desgastada. Tem que ter mesmo essa, né, que dá a sensação de uso, né, de um tempo que passou ali já e aquela família viveu ali, né? Porque senão fica parecendo sempre que acabou de pintar a casa, né? Fora que a luz, ela rende muito, né? Fica tudo muito luminoso, dependendo das cores do cenário, né? Então, realmente, a gente tem que sujar. Para a dramaturgia, a gente tem que sujar mesmo, né? Seja peça teatral, novela, filme, minissérie, né? Seriado. Onde a gente está contando uma história, a gente tem que dar uma carga de uso mesmo, né? E tem que dar essa sujadinha básica mesmo. E às vezes exagera quando é um lugar que está ou abandonado, né? Ou, sei lá, o interior de uma lareira. Pode ser que você não tenha fogo naquela lareira em nenhum momento, mas tem que estar queimado, senão fica parecendo uma lareira de vitrine, né? Então tem que estar escurecido, né? Tipo, aquela lareira, Exato. ela é Como é que usada. faz teia de aranha? Como é que Teia de faz teia de aranha aranha? com cola quente. Com cola quente. Legal. Põe cola quente assim, tipo numa placa de EVA, e dá umas grudadas assim, estica e vai formando assim. E na 25 tem umas teias de aranha que você compra meio que tipo um sprayzinho, né? Que você joga assim. Tem também. Assim, se você não exagerar, ela fica realista. Porque ela é pra ficar meio exageradíssima, né? Pra fazer o Halloween. Mas se você usar ela com moderação, ela fica boa. Ô, Lu, Oi. na faculdade, quando a gente fez um trabalho tipo assim, de linhas, né? A gente fez um trabalho assim, que parecia muito teia de aranha, que é com gaze. Um gaze branco, né? E a gente sabe. Mas aí teria que ser um baita de um gaze, tinha muito gaze para fazer no teatro, né? Mas você me lembrou disso, gaze, fazer uns buracos, né? Rasgar e fazer umas coisas que. Mas aí no teatro tem que ser uma coisa mais. Uma coisa um pouco maior. Agora, para câmera, às vezes você precisa ter aquela mesma teia de aranha em várias escalas, porque às vezes vai dar um close, vai ter um plano aberto, né? É verdade. Então, às vezes, você tem que, né, fazer de vários formatos. E, aliás, foi bom falar, sempre que vocês forem fazer cenário para câmera, acho que eu já falei, mas vale a pena repetir, tem que saber quantas câmeras e se vai ter close nas coisas, né? Porque uma coisa é você fazer lá uma sujadinha num rodapé que está lá no fundo do cenário. Outra coisa é você ter, de repente, um close de alguém que, sei lá, que pisou em alguma coisa ali perto, né? Então, a gente tem que saber, porque quando dá close, tem que estar mais bem feitinho, né? Essas câmeras HD revelam tudo. Certo?
Cuidado com os brilhos. Ó, esse enquadramento da Andrea, por exemplo, se fosse uma cena de uma escritora e tivesse essas janelas, essas portas abertas lá atrás, o que acontece? A gente fica querendo ver o que tem lá dentro, não é? Gente, desculpa, é porque Não, mas tá tá ótimo para dar o exemplo. Olha só. Porque se tá tudo fechado, você foca na personagem que está em primeiro plano. Se tem porta aberta do guarda-roupa, você das duas uma, ou você vai achar ela desleixada, mas mais provavelmente não some não, que eu estou adorando seu exemplo. Ou você vai ficar esperando que aconteça alguma coisa com aquela porta. Você acha que você quer saber, né, o que está Que ela vai acontecendo ali buscar atrás. alguma coisa ali, né? Então, Filme de terror, vai aparecer alguém. você cria uma expectativa, às vezes, que é errada, né, na plateia. Né? Então, precisa tomar cuidado com essas coisas. Beleza? Ô, Lu, Oi. eu lembrei agora de um vídeo, acho que vocês já devem ter visto, que é tipo um apartamento de uma mulher, e aí enquanto a câmera vai mudando o ângulo da câmera, o cenário vai todo mudando atrás, e eles não param de filmar, e eles vão... Enquanto o cara tá filmando aqui atrás, eles estão tirando os vasos, troca o sofá, e muda todo o cenário, e aí quando a câmera volta já é outra coisa completamente diferente. Ao vivo. É... Não? Eu vou ver se eu acho. Se eu não me bem engano, é legal. para algum filme isso. É um plano sequência, né? É um plano É sequência. um Não filme bem... Eu acho que é um filme famoso, assim, mas eu também não lembro qual é. Se eu vi, não estou lembrando. Bom, então, se vocês por acaso lembrarem aí nos próximos dias, separa aí para a gente ver. Vou procurar ele. Tá bom? Então tá. E agora, o que vamos ver? Quem que tem trabalho para mostrar? Olha, eu estou bem atrasada, gostaria de mostrar pelo menos a parte das referências, só que eu tenho um problema, eu não sei compartilhar dentro do Zoom. Quem que Como é que faz? explica aí? Porque para mim é diferente. Aqui embaixo, Andréia, tem um botão verde escrito Share Screen. Mas o meu arquivo é um PDF. Ah, daí você vai clicar nele e aí ele vai te dar a opção de que arquivo você quer mostrar pra gente. Mas o arquivo já tem que estar aberto. Ah, qual página do PDF, né? Nem precisa a página, só o PDF mesmo. Aí você vai mudando no próprio PDF. Vou tentar aqui, eu vou botar o meu trabalho, mas é só as referências do que eu vou fazer. Tá escrito, tem várias coisas. Deixa eu achar agora. Módulo, projeto. Está aqui? Não. Tá, se alguém tiver aí, eu estou procurando. Agora eu esqueci onde é que eu guardei. É um PDF. Isso que você falou para entrar, Isabela, é o mesmo que eu tenho aqui em verdinho, compartilhar a tela? Não. Sim. Oi? Não fui eu que falei, mas aqui em cima o que está escrito é... Não, relaxa. É porque você está vendo a tela da Andrea. Então, No mas momento a gente está vendo. Mas se eu quiser colocar, é compartilhar a tela, é isso? Porque eu não Aí tenho de baixo, aqui embaixo tem chat e bem no meio, assim, tem uma setinha para cima. É esse mesmo. Ah, eu não sabia. É bom, eu estou aprendendo. Aí eu pego o arquivo que tá aqui no PC para botar, é isso? Agora, tudo que você fizer, a gente vai ver. Ah, vocês estão me vendo fazendo tudo? Sim. E onde eu estou? Peraí, eu tenho que voltar para vocês. Peraí. Ai, gente, eu sou tão analógica. Não, você não tem que voltar, você tem que abrir o PDF que você quer mostrar. Assim que você abrir o PDF, você coloca para Sim, compartilhar. sim. Eu estou procurando onde é que ele está. Eu não acho minhas pastas files. Não.
Por que ele está só... ele só aceita se for... Deixa eu ver se eu abro aqui pelo Dropbox. É que eu nunca compartilho, não estou conseguindo. Aí vai me dando uma agonia. Mas aí não adianta você compartilhar, porque aí você não vai poder apresentar. Mas aí você vai falando, se você quiser. Eu vou mudando a página e você vai comentando. Deixa eu ver se eu consigo de novo. O seu arquivo está aberto? Começa tudo de novo, tipo, para Eu tô abrindo aqui. Vamos ver se eu acho agora. Isso, cenário 4. A Lu sumiu? A gente parou numa tela dos seus arquivos. A gente tá numa pasta. Entendeu? Essa aqui. Aí, ali em cima, eu acho que tá escrito stop. Se você parar de compartilhar, aí você começa a... Isso. Foi. Aí agora você abre o PDF e assim que ele estiver aberto, você coloca para compartilhar. Eu não estou achando o arquivo. Eu acho que isso aqui está ficando em cima. Está aqui. Abri o PDF. Pronto. Tá dividido? Com vocês? A gente está vendo a sua pasta, mas ainda não está vendo o PDF. Tem que sair e entrar de novo. Não no arquivo, no... Parar de compartilhar a tela e compartilhar de novo. Isso. Aí assim que abrir o PDF... Aí você compartilha a tela. Peraí, primeiro abre o PDF, é isso? Isso. E agora? Abriu o PDF? Para mim, sim. Então, aí agora você coloca para compartilhar. Que nem você fez da última vez. Ali embaixo, na setinha para cima. Peraí. Tá, aí apareceu uma opção de coisa. Eu tenho que achar de novo esse... Mas ele não está aparecendo. Aqui. Pronto. Achei. Pronto. Estão vendo agora? Agora sim. Até suando aqui nesse Rio de Janeiro. Gente, nada como ser velhinha nessas horas, velhota. Olha aqui, cadê a professora? Oi, estou aqui. Que bom. Então, eu vou passar rápido, porque eu sou tímida. Não, é porque eu estou atrasada, e eu já estava até fazendo o 3D. Mas eu preciso de compartilhar. É o seguinte, o que a Lu falou hoje do figurativo, eu queria fazer um sonho de uma noite de verão, com todos a narrativa, né? O texto não vai ser mexido, mas a narrativa cenográfica, né? Uma coisa mais abstrata, uma coisa mais figurativa, tá? Dos elementos de cenário, mas sem deixar de comunicar todos os ambientes principais. Eu pensei em montar 2 cenários, o do palácio e o da floresta, né? Da floresta, onde também pode ter, eventualmente, o balanço da Rainha das Espadas. Então, aqui tem um arquivo que é só das minhas referências. Então, no cenário da floresta, o que eu imaginei? Imaginei essa ideia de um painel em recortes, onde o verde, vocês estão vendo, pode ser um croma aqui, está atrás de um painel todo em recorte. Isso vai ser como se fosse o fundo do cenário floresta. Isso é uma ideia, de uma referência. E que pode, junto com uma outra imagem, um pouco mais... imagens em cima desse conceito de imagem, a gente tem um trabalho misturado atrás. Que essas imagens possam ser trocadas,
floresta de dia, floresta de noite. E dependendo do cenário, dependendo da narrativa, jogar essas imagens alternadas, com vídeo ou imagem fixa. Eu estou pensando nisso tudo. É lógico que a nível de caixa preta 3D vai ser fixo, né? Mas o 3D facilita de eu poder fazer um fundo pôr do sol e um fundo noturno. Então, e meio que à frente, isso estou falando de cenário floresta, à frente desse fundo, já são 2 planos, alguma coisa aqui, eu estou pegando como referências esses restos de folhagens aí na parte de cima, tá? Até botei uma setinha aqui, como se fossem umas folhagens, porque eu não queria botar folha com aquela cara de folha, não. Eu quero já continuar com essa ideia do figurativo, ou isso, entendeu? Porque o cenário da floresta ele tem uma escada que pode encaminhar pelo resto do jardim até chegar na residência, né? Então, essa ideia que eu até ia perguntar para a Lu, me parece um material transparente e brilhoso, como se fossem várias tiras, me parece isso, Lu. E pode também a gente pegar o material transparente e pintar também, em algumas partes dele, jogar uma pintura, não sei. Tem um trabalho de luz aí. Tem até escada. Não é a minha referência para isso, não. Se bem Escada? Não seria, não. Mas se bem que essa história do elemento... Porque eu já vi o filme desse texto há muitos anos atrás, e eu li o texto. Tem elementos ligados à arquitetura do palácio, assim, no meio dos jardins, umas coisas mais abandonadas, mais com plantas e tal. Então, eu queria misturar esse figurativo. Isso aqui é do texto, tá? São cenários de Sonhos de uma Noite de Verão. O que eu quero mostrar é que eu queria trabalhar o chão também com essa parte de folhagem, tá? É mais isso. E esse tipo de folhagem aqui, marcada na escada. Aqui é o que eu penso da escada, tá? Esses lampiões, uma escada mais de pedra no meio da minha floresta. A nível do figurativo que eu vinha falando, o que eu pensei na parte da residência, que eu quero fazer a parte do salão e trabalhar com elementos assim, soltos, intercalados, em alguns planos, nas varas, não as cortinas desse jeito. Essa ideia das árvores poderia ser por trás das janelas, tá? Assim como essa lua aí. Essa é a lua que eu gosto, adoro essa lua. Esse cenário é uma referência muito interessante de ver, meninos, meninas e meninas, que é um cenário que ele desce e ele sobe. Então, quando ele sobe, eles se juntam. Aí nessa peça, eles trocam o fundo e aí vira uma outra coisa. Aí, quando essas 2 tapadeiras descem, aparece uma lua, né? Uma coisa, e uma lua ao fundo. E quando ele sobe, ele vira um casario em L. É muito interessante isso também. Eles sobem em cena, né? A mudança de cenário é em cena. Então, essas seriam as referências das janelas que eu usaria em termos figurativos. Eu gosto desse ritmo aqui de fachada de pedra com vão branco. Então, aquilo que eu falei de cenário noturno para a floresta, por trás. Outra ideia de salão de festas, de como eu penso o segundo cenário. Alguma coisa. Eu peguei como referência porque eu gosto da ideia do lustre também, aqui solto, vindo de cima, num cenário como esse, ou outro. Gente, estou tão feliz que eu aprendi a compartilhar.
Mas fugindo um pouco do executivo de tapadeira, eu pensei em que assim, uma parte principal desse cenário da residência do palácio pudesse ser fazer com esses artefatos de ferro. Não teria essa coisa da escada. Eu não identifiquei isso no texto. Mas eu gosto do dourado e gosto dessa coisa vazada, né? Essa coisa vazada. Aí, isso no início do trabalho eu separei o balanço das fadas e tal. Outra referência, que esse cenário é interessante, que atrás são várias tiras projetadas. Eu gosto dessa ideia também, mas só como ilustração, tá, gente? Para mostrar a vocês. Eu percebo que atrás, no fundo, são várias tiras, não é um painel liso. Então, essa seria uma outra referência. É isso. Tá? Beleza, vamos voltar? Agora Não, vamos voltar do começo das suas referências. Ai, sorry. Para a gente comentar, né? E agora? Poxa. Desculpa. Aí. Pronto. Foi? Não. Foi? Não. Pronto. Foi. Desculpa. Aí. Põe lá no começo das imagens. Claro. Aí, então, isso seriam recortes de madeira silhuetados num fundo verde, é isso? Seria um fundo verde. Um fundo que poderia ter uma imagem como essa segunda imagem aqui. Aí eu teria esse resultado final aqui. Certo, então isso seria, essas massas pretas fazem parte de um recorte de madeira, é isso? Que é, que é passado, que é vazado, e que atrás tem um ciclorama onde estão sendo projetadas imagens. Isso. Tá, beleza. Aí tem duas... Não necessariamente essa, né? Tá. Tem duas possibilidades aí. Pode ser um grande painel todo estruturado de madeira, né, de sarrafo, de chapa, pintado de preto, vazado, né? E pode ter um tecido branco grampeado por trás, tá? E essa projeção pode ser uma retroprojeção, ela vir de trás. Ou, interessante. Tá? Isso é uma coisa mais enxuta. Ou são dois planos, esses elementos são realmente vazados e atrás tem um ciclorama onde rolam essas projeções. Aí eu preciso de espaço entre os dois planos, tá? Por causa da projeção. A projeção pode até ser retroprojeção, se tiver profundidade no palco, pode ser também retroprojeção no ciclorama branco, tá? Porque eu acho que LED ofusca muito para teatro, né? Não, e para você criar várias estampas, assim, não acho que seja o caso para LED, não. Porque LED é uma cor fria, né? Ela não tem sombra, ela é uma cor que ela às vezes vai bem para alguns casos, mas nem sempre para todos, né? Eu acho que a retroprojeção é bem bacana, Lu. Também gosto. Se você vai ter um aproveitamento de ter variações de imagens, né? Então, um caminho interessante. Vamos mais, segue para a próxima. E aqui tem essa ideia das folhagens, entendeu? Porque eu acho que quando eu coloquei, eu fiz um ensaio, quando eu coloquei essas coisas em tecido e plásticos transparentes,
ele ainda deixa passar aquele fundo dos caules das árvores, entendeu? Sim, eu já fiz floresta assim, fica muito bom. Eu fiz com tecido, tiras de tecido. Tá bem parecido, aliás, com o que eu fiz. Tom verde, Oi? no tom de verde. E vários verdes. Eu fiz exatamente vários verdes e várias texturas de tecido e de plástico, eu misturei. Largo, estreito, mais aceso, mais fosco, né? Porque aí um valoriza o outro, então a gente enxerga, né, as nuances entre um e outro. Se fizer tudo do mesmo material, fica uma maçaroca e você não enxerga nada. E tem um truque, não tenho certeza se isso foi usado aí, mas tem um truque de, em vez de você cortar tiras de tecido, você corta um retângulo do tecido e corta esse tecido em espiral. Então, ele fica uma serpentina. Isso gera mais volume, que é muito bonito. Tá? Aí, nesse caso, seria legal prender também em diversas varas, para ter diversos planos de profundidade, né? Sim, porque é isso que na próxima aula eu pretendo mostrar a planta baixa, que aí eu sigo, inclusive, fazendo uma forma que vem arredondando um pouco para frente, nada chapado no fundo, entendeu? Até mesmo esses elementos depois que eu estou estudando agora, como é que eu vou fazer com essa lateral na casa, na residência deles. Então, quando eu fiz essas copas, só para eu complementar, eu não pendurei em linha reta na vara, eu criei anéis de arame redondos e eu pendurei essas tiras nesses anéis. Então, esse anel ficava no eixo da vara, a vara no eixo desse círculo, então isso também dá mais volume, né? Dá. Você pode ter vários anéis até, Sim. né? De tamanhos para diferentes. Para onde você quer a folhagem, né? Interessante. Tudo. E aí, porque no material eu posso botar o material mesmo. E aqui, você acha que é alguma coisa, algum tecido transparente? Isso parece quase uma cortina, né? Parece um voal, né? Mas dá ideia de folhagem, engraçado. Com uma imagem, né? Parece um voal franzido ou em tiras com uma imagem projetada. Porque nessa questão... Que combina com a sombra do piso, né? Essa sombra do piso pode ser da iluminação, né? Vocês sabem o que é gobo? Gobo é uma chapinha, né, de ferro que coloca na frente do refletor e você cria uma máscara. Então, pode ter forma de estrela, pode ter forma de lua, pode ter forma do que você quiser. E isso aí tá com cara de ser gobo. Ou, se não é um gobo, talvez seja até uma máscara mais artesanal, porque às vezes a gente faz até de papelão. E coloca na frente do refletor e aí ele projeta aquele elemento que você vazou, né? Fica interessante, hein, Lu, essa ideia para complementar esse figurativo, né? Fica, tá bonito. Cima um gobo numa projeção em folhagens desse tipo aqui, nesses círculos que você falou. E aí, se você quiser colocar folhas que você mostrou numa outra referência, também eu já fiz algumas vezes, funciona muito bem fazer folhas de tecido, recortes de tecido, tá? Que aí não faz barulho, não estraga, porque você pode até usar folha de verdade, mas ela vai acabar rachando, faz barulho, vai acabar quebrando, vai chegar uma hora que você vai ter que jogar tudo fora e comprar folha tudo de novo. Ou coletar, né? Enfim. E às vezes não dá uma leitura tão boa quanto os tecidos recortados assim, bem aleatórios, inclusive. Sim. A gente, em televisão, a gente bota uns tecidos todos picotados, assim, às vezes,
Você pega uma grande extensão de tecido verde, que lá tem muito, e joga, às vezes, atrás de uma externa, numa mata, e se mistura até com a mata da câmera, tá? Mas essa ideia do tecido, de folha de tecido, é interessante mesmo. Seguindo aqui, eu achei muito singelo, né? Mas essa ideia da troca que eu estava falando, né? De noite para noite, e seria um fundo também interessante, além desse chão de eras. Aí que eu pergunto, o chão de eras a gente pode usar piso de grama, né? Pode. Sintético. Né? Dá uma deformadinha para ficar mais natural, com soprador térmico, e dá uma manchadinha, um pouquinho mais clara, um pouquinho mais escura, assim, para não ficar aquela coisa tão artificial. Não está reto, né? Agora, não essa escada, né? Nem esse corrimão, isso não, né? Não. Tá. Não, é aquela outra. Tá. E até com mais cara de rochosa. Eu gosto dessa ideia aqui. Essa tá bonita. Porque eu queria, né? eu queria fazer alguma coisa mais figurativa também, até para esses arbustos, mas eu estou pensando, eu ainda estou pensando o que eu faço nesse trecho. Mas essa escada eu adorei. Essa vegetação lateral, você está falando? Porque está muito real, né? E eu estou querendo ficar numa linguagem mais você pode criar uns arbustos, né? Uns arbustos ou algo assim, né? Assim, uma coisa assim, que nem essa parte das rosas brancas aqui, ó. Eu gosto muito disso. Não sei, estou pensando. Mas eu gosto dessa escada com essas lanternas. Eu acho que tem tudo a ver com o clima, né? A gente estava falando do estilo, né? Com o clima e o estilo da peça, né? Ela é toda mágica, dos elfos, tem toda uma magia, né? E eu gosto dessas lanternas. A gente costuma usar... Hoje em dia tem esses fogos cenográficos, tem as lanterninhas, mas usa lanterna de querosene mesmo? Não. Não, né? Não, nem pode. Fogo em palco é dificílimo conseguir usar. Olha, posso falar? Quando eu fiz a minha peça Sonho de uma Noite de Verão, eu fiz na escola, era de dia. Aí, então, o que eu fiz? Era no palco, eu usei muito o azul, o verde, né? Eu fiz uma lua pendurada, eu faria tudo diferente, tá? Mas uma coisa assim, quando eu entrava com uma lanterna na mão, numa escada. Eu descia a escada, eu entrava correndo com uma lanterna na mão, como se fosse a lanterna fosse à noite. Era dia, tá? Então, eu tive que dar uma driblada nisso aí. Aí eu entrei no palco, comecei a arrumar as coisas, né? E no palco a gente usou muito, como chama? Lanterna atrás dos tecidos, do palco, né? E aquele de pisca-pisca, né? Eu usei também umas coisas de Natal, que assim, ficava aceso, né? Que piscava, para também dar aquela coisa de luminosidade na noite, né? Então, eu dei uma driblada assim, né? Tem tudo a ver, porque tem pirilampos, né, em cenas, né? Tem os pirilampos. Agora, na 25, essa lanterna que eu comprei, ela é uma lanterninha que ela vai é uma bateria. Você liga, tem lanterna de vários tamanhos. E aí eu comprei ela é bonitinha, de palhinha, assim, que você pode carregar. Tem várias lanternas que você tem uma bateria, ela fica ligada. Aí você pode colocar, né, no chão, na escada, né? Fica legal. Né? Legal. Lu, posso fazer uma pergunta? Pegando o Sonho de uma Noite de Verão dela, porque eu também estou pensando no meu de refazer, né? Essas moitas verdes, eu posso, tipo assim,
Eu vou pensar, tudo bem, eu tenho 10 milhões de dólares, mas eu sou meia assim, humilde. Eu posso pegar, assim, papelão, papel amassado, fazer umas coisas bem enormes, assim, né? Colar, não sei como, porque a pedra, ela não é uniforme, né? Ela é toda, tem pequena, tem grande, né? Aí eu pinto ela de alguma coisa, colocar tecido, né? Colar para aparecer as rugas, e em cima desse tecido, eu usei muito aquelas trepadeiras que eu comprei na internet, artificial. Comprar essas trepadeiras e colocar em cima das pedras, não totalmente, cobrindo, assim como graminha também que tem artificial. Isso daria uma certa, de longe, um visual legal? O que você Mas acha? depende do que você quer que pareça. Você quer que pareça assim um arbusto em formas Isso, geométricas? isso. Eu não usei pouca coisa, né? Usei muito pouca coisa, eu queria colocar mais. Aí eu podia Uhum. fazer de arbusto, fazer de trepadeira, espalhados, né? Pedra misturado com trepadeira, tipo a imagem que ela fez. Acho que fica tão bonito. E aí, de repente, colocar umas luzes também, né? Fazer umas sombras, não sei. Sumiu, entrou Sabe? uma novela agora. O que está acontecendo? Amor de mãe. Não acabou Amor de mãe. ainda? Quem que está compartilhando Não. isso? Andréia? Alguém está assistindo, hein? Voltou. Mas você Então, vê que tem ainda mais referência, né? eu tô vendo o meu, depois eu apresento a semana. Mas é linda essa escada, hein? É, tá bem bonita. Andréia, cadê? Mostra mais. Oi, Andréia, oi, tô aqui, tá me vendo? sim. Desce mais Tá. aí a outra referência. Essa aqui, do Essa eu cenário. achei bem bacana. Tá. Achei legal. Você- Uma coisa que eu não gosto nessa referência é essa somatória da cortina com a janela. lembra que eu falei que eu não usaria essa cortina, não? Eu Eu falei para gosto você? desse tecido caído, assim, esse voal, mas aí sem a janela. Eu acho que ou é uma ou é outra. Eu acho que fica. Ou a cortina na janela. Mas Como não se assim a cortina cobrindo a esquadria. Não sei, Uhum, não gosto. Acho que ficou estranho. Tá mais bonita a esquadria que tá sem a cortina, né? sim, Ou sim. então, se fosse isso, teria que estar aberta, a cortina separada para estar aparecendo mais a esquadria, né? Tá, outra coisa que eu gosto daí é essa elevação de piso, para o que se propõe, entendeu? Esse peitoril e essa elevação de piso também. Uhum, Eu acho legal. sim. Desnível de piso sempre fica bonito, né? Sempre valoriza a Eu cena. acho. Eu acho. Agora, por exemplo, não vai colocar, né, um desnível se for um baile, né? Por Exato. exemplo. Aí, então, você teria que abrir mais Cheio espaço no vai. meio e fazer esse piso Uhum. elevado, talvez menor, nos cantos, ou formando um U com a área do baile mais livre no meio. E eu não queria tirar a ideia das árvores, sabe? Acho que a ideia das árvores é interessante. E se Uhum. viesse lá de fora, Agora precisa tomar viesse um luz. cuidado com esse perfil de árvores, porque esse aí está parecendo um pouquinho sinistro, né? Então tem que Uhum. ter uma silhueta Mas mais não tão sinistro. encantadora, né? Que o tema pede mais uma coisa mais encantada do que tenebrosa, né? Com mais folhagem, com folhinhas, né? Com coisa mais assim. E talvez a forma do galho, uma coisa mais sinuosa, mais orgânica, né? Mais elegante. Tá. Legal. Nossa, aqui está caindo o mundo agora, gente, aqui no Rio, Tá o quê? temporal. Caindo Temporal? o mundo aqui no temporal. E a Lua? A A lua Lua eu ela vai gosto. ser, né, na vara, né?
Ela Ela pode só aparecer, cresce. isso, pode ficar na vara, ela pode aparecer no jardim, né? Pode ficar bonito. Pode aparecer por trás das esquadrias, pelo Sim, salão. sim. Mas interessante, Lu, esse cenário que desce, que vai para o chão e sobe. Eu achei essa tapadeira muito Pelo interessante. que eu estou entendendo, ela está inclinada para trás, né? É que Uhum, a foto é na hora que está no meio do caminho, né? uhum. Ou então, Lu, uma coisa assim, como essas 3 janelas aí com fundo de céu, e tem a cortina. Também tá bom. Acho que fica bom. Na verdade, esse cenário tinha uma janela só. Eu é que trabalhei no Photoshop para ver como é que... Só Ah, para estudar como uhum, é que ficaria com 3 iguais. uhum. Fica bom. E aí eu mudo esse ciclorama atrás. Está vendo os pirilampos? Sim, tá bonita essa referência. Apesar de que as árvores estão bem peladas, né? Mas tá bonita o degradê de azul com esses pontos brancos, tá bem bonito. E é uma imagem tipo essa, atrás daquele recorte, vai ficar Uhum, legal, sim. reto projetado. Uhum, É isso, gente. tá bom, Comentários, please. legal. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Mais alguém? Eu Obrigada, vou, Andréia. vou tirar aqui Stop Share. Tá. Alguém mais quer mostrar? Eu só vi Ninguém? 2 projetos, porque eu faltei 2 aulas. Mas você não pegou a gravação? Peguei, mas não vi todas ainda, não. Tá, mas você salvou, né? Tá. Tem, tal. Aí eu quero ver se na semana que vem eu apresento alguma coisa no 3D, Tá. da ideia Uhum. até muito em cima do que vocês falaram hoje. Legal. Ninguém mais, gente? Por hoje é isso? Ô, Lu, Oi? eu não sei também compartilhar a tela. Eu sou muito bobinha nessas coisas. Eu sou capaz de Ainda deletar. bem Eu que não sou só eu. Ai, que sou péssima. Mas na hora eu fico mais nervosa de errar, aí eu vou desaparece todo mundo. Eu ia Tira pedir uma tudo. coisa. Eu estou fazendo umas coisas, eu não sou nada boa de computador, tanto eu que eu não vou sou dar uma arquiteta, dica da Google. Google ensina tudo, Google. eu estou Google ensina. desenhando, viu? E aí eu estou fazendo os desenhos, vou fazer a maquete. Se eu colocar no grupo no dia, será que tem alguém para compartilhar para mim na hora para pôr no grupo? Eu vou explicando? Pode passar, a Tem? gente compartilha, sim. Uhum. Ela foi muito bem. A Andréa foi muito bem assim. Eu não vejo eu desse jeito, não. Eu sou bem pior. Então, ela foi muito bem. Eu acho que eu não vou aprender na hora porque vou ficar nervosa. Então, aí eu coloco no dia, Do meu PC. E e meu aí vocês arquivo vão está no meu PC. se alguém puder me ajudar, eu agradeço, A gente tá? ajuda, Vou sim, tentar com fazer também, certeza. tá? Vou tentar fazer. Tá Vamos ver se dá bom. certo. Beleza, então. Obrigada, Então, obrigada. de nada, obrigada a vocês. Por hoje, então, vamos ficar por aqui. Alguém quer mais falar alguma coisa, perguntar, sugerir, contar uma Eu achei o piada? vídeo, vou mandar o link no grupo. Oi? Eu achei o vídeo que eu falei, eu Achou? vou mandar o. Aham. Eu Ah, mandei legal. aqui no chat, mas aí eu acho que ninguém viu. Eu vi, Aqui. eu vi. Eu não sei se é esse, na realidade. Eu mandei, eu Abri, achei que fosse. Isabela. Pelo menos é o que eu tava na minha cabeça. Mas era uma música, não? Qual que é o Veio uma música. É uma música. Direction.
Mas qual que é o filme? não. Você sabe o nome? Você sabe o nome? O Peraí, eu vou link tá... Gente, por que deu errado? Vou copiar 15 vezes aqui, peraí. Pera que vai dar tudo certo. Gente, se for de novo a mesma coisa, vocês ignoram e Não, é fingem isso que eu nunca mandei nada. O que é isso? Pra mim Se agora não apareceu o que for. eu tava pensando que era. Não sei se é o mesmo da Vitória. Sim, é isso mesmo. Eu mandei Ah, mesmo é. link. Então, O Eles que vão é isso? Tô abrindo aqui, mas era tá daquela lento. cena, sequência que muda de cenário, enquanto... Ah, tá, você botou no grupo do Zap? Acho que a Vitória botou? Não, eu mandei aqui no chat. Ah, né? Lá no- ah, Não tá. dá pra compartilhar? Não, manda Será aqui no grupo. Pra mim tá será que aparecendo uma música. Eu mandei errado. Eu mandei É o errado. Eu vou até... segundo link, Lu. O último que ela mandou. O segundo, tá. Era o que tava salvo antes, aí ele não foi. E o link, E não tem nem como apagar, então. se você puder mandar de novo, o meu expirou, da caixa preta. Acho que aqui Arruma no para grupo. semana que vem, você mostra pra gente. Ou pra gente ver. Quer que compartilha? Peraí, tá abrindo aqui, vamos ver. Ah, tá. Abriu aqui pra mim. Pô, não tem como apagar a mensagem aqui. Muito interessante, eu tô vendo. É uma série, né? Uhum. É, acho que é uma série. Ah, eu vi. Interessantíssimo. Muito bom. Muito legal mesmo. Chinas. Trabalho Tem que absurdo. ensaiar muito, hein? Sincronizado, né? De câmera. Nossa. É o Jim Carrey? É, Uhum. Parece o Jim Carrey, não sei se é ele. é. Jim Carrey. E olha que eu assisti os filmes dele, hein? Tô tentando lembrar. Kidding. Kidding. Quer dizer kidding, alguém sabe? É brincando. Brincando. De kids, tá. Legal, gostei. Aí entrou o link que eu mandei pra vocês. Ai, Jesus. Você postou no grupo também? Tá, beleza. Eu postei o certo, tá? Tá bom. Então tá Isabela bom, fez minhas queridas. da caixa preta, bota no grupo, por favor. Tá lá já, ela mandou. Eu mandei do plano sequência. O da caixa preta eu acho que tá no grupo, mas eu mando de novo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você não acha que para você é mais fácil disponibilizar suas aulas numa lista privada pelo YouTube? Sabe que eu tô pensando nisso? Porque tem como você deixar privado e só quem tem
link entra, né? Eu acho que eu que é vou até mais fácil para você É. fazer o download, não, publicar, eu acho que é mais rápido, eu acho né? que eu vou começar a fazer isso sim. Tava pensando nisso mesmo. Porque o e-transfer é muito ruim para mandar coisa pesada, né? Acho que você deve demorar muito para conseguir enviar pra Demora um gente. tempão. Ó, já demora para o Zoom baixar a aula. Uhum. Um tempão. Aí depois mais um tempão para pegar o link no e-transfer. E dura só 7 dias, né? Se vocês não pegam. Uhum. Eu Bem perdi o lembrado, eu tô do. pensando sim em jogar no YouTube e criar um link para vocês terem Acho que acesso. deve ser mais fácil para você mesmo. Uhum. Beleza. Então tá, minhas Beijo, gente. queridas. Boa Páscoa. Muito ovo de Páscoa. Sem aglomerar, Obrigada, hein? igualmente. Nada de aglomerar com os coelhos. Tem aglomeração. Só de É, 2. Aglomeração é. só de 2. E de muitos ovos. Muitos ovos. Tá bom, gente. Um beijo. Tchau, Tchau, boa noite. Vini. Ai, gente. Um beijo para todo mundo, hein? Beijo. Tchau, boa Páscoa. Eu faço. Ah, que cara que eu tô. Tchau.